Então, beleza, galera. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela participação de todo mundo. Tchau, né? Tô brincando. Então, hoje, o que que vai acontecer, né? Hoje é um meetup que o Lucas, desenvolvedor da SoftFox, ele vai apresentar para nós o Flutter, né? Ele vai usar ali 3 horinhas, das 7 às 10. Possivelmente vai ter um intervalo durante, né? Para a gente ter também um descanso e poder tomar uma água. Então, durante esse tempo, ele vai apresentar então sobre as tecnologias. O Lucas pode detalhar um pouquinho melhor ali para nós. E só lembrando que até lá no final, quem ficar, aguentar, for guerreiro, ficar até o final, vai ter um super cupom de desconto do Aikifome, né? Disponibilizado lá pelo nosso parceiro Aikifome. Então, não saiam daí, fiquem até o final, que vai ser muito legal, tá bom, gente? Falando então sobre as dúvidas que surgirem, foi o pedido do Lucas, então se surgir alguma dúvida, sinaliza ali no chat, que daí eu peço para o Lucas fazer uma pausa ali para talvez explicar algum tópico ou outro, né? Então, sinaliza ali, se quiser deixar a sua dúvida no chat, eu transmito para o Lucas a dúvida, se não, fala ali no chat, gostaria de fazer a pergunta, eu abro o áudio e daí a gente retira a tua dúvida. Então, sobre essa questão do áudio, é interessante então que todos fiquem mutados durante a apresentação do Lucas, para que tudo ocorra super bem. Ok, gente? Estou aqui substituindo a Andri na intermediação aqui dos meetups. Espero dar o meu melhor também. E agora passar a palavra ali para o Lucas. Lucas, é contigo. Boa apresentação. Bom, beleza, valeu, obrigado, velho. Eu queria começar, a gente fez a proposta desse meetup aqui, estava lá na descrição, para alguém que tem algum conhecimento básico no Flutter, mas eu acho que se você nunca viu, talvez não seja tão estranho, porque não é tão complexo assim de início. Assim, algumas coisas eu vou tentar comentar aqui. A proposta desse cara é a gente desenvolver uma aplicação simples, um to-dozinho ali, conectando com o Firebase, fazendo interação com o Firebase, e nesse to-do a gente ter uma estrutura de uma aplicação, uma estrutura que seja uma estrutura escalável, assim, para não para porque essa estrutura, essas coisas que eu vou utilizar, que eu vou tentar passar para vocês aqui, não são coisas que a gente utiliza para fazer uma aplicação simples, para fazer um to-do, fazer um aplicativo simples. Até não é recomendável, porque vai ficar uma coisa muito verbosa, um monte de coisa lá que não tem essa necessidade. Então, tem algumas coisas que a gente vai utilizar aqui que são para a gente trabalhar em aplicações que podem se tornar grandes e às vezes a gente não tem em mente que aplicativos são projetos grandes, por mais que ele rode num dispositivo pequeno, ali aquela telinha pequenininha, mas são projetos que podem se tornar gigantes, tá? Então, dentro desse nosso meetup, a gente vai ver alguns conceitos, alguns conteúdos relacionados a MVC, que é a estrutura que a gente vai usar, uma arquitetura que a gente vai usar aqui, algumas em relação aos design partners com o Solid, e também utilizar o MobX, o Modular e o Slide, que são as ferramentas que a gente vai conhecer hoje para usar dentro do Flutter. Eu desenvolvo Flutter há cerca de um ano, mais ou menos, que eu venho estudando Flutter, trabalhando e desenvolvendo algumas aplicações, e nesse meio caminho eu descobri esses caras a partir de uma comunidade que eu quero compartilhar a tela aqui para vocês. Eu não preparei nenhuma apresentação, mas eu acho que mostrando aqui pelo navegador eu consigo mostrar tudo para vocês. Comunidade chamada Flutterando. Flutterando. Esses caras aqui são brasileiros, produto nosso aqui, e eles desenvolvem bastante conteúdo na internet e bastante conteúdo para a comunidade para ajudar o pessoal, nós desenvolvedores de Flutter, entender melhor as coisas e também facilitar a nossa vida. Então eles têm esse aqui, o site deles, tem canal no YouTube, tem um repositório no GitHub, e duas das ferramentas que a gente vai apresentar aqui são desenvolvidas e mantidas por eles. O Modular e o Slide são ferramentas muito boas que são mantidas por eles e é bem interessante utilizar. Bom, a gente já tem mais ou menos o conhecimento. Basicamente, a gente vai utilizar o Flutter
que ele é um framework para desenvolvimento de aplicações multiplataformas, na verdade, que ele está surgindo aí nas versões betas ainda para desenvolver para web, para desktop, e para celular, que é o principal que já está em produção na versão estável dele, para a gente desenvolver aplicações focadas para aplicativos, para dispositivos móveis em diversas plataformas, para a gente desenvolver para iOS, Android e também, como eu falei, no web e outros caras ali. Esse cara aqui, ele tem uma coisa bem interessante. Eu não vou focar no inicial dele aqui, mas ele tem uma coisa interessante que ele tem um desempenho muito bom, uma facilidade de a gente desenvolver código para gerar aplicações nativas. Ele gera aplicações nativas diferentes de outros frameworks. Tem frameworks também que geram aplicações nativas, mas tem algumas particularidades do Flutter que fazem ele ter um desempenho melhor para renderização das telas. Beleza? Então, para começar aqui, já comecei falando um monte de coisa aqui do que a gente vai usar, mas eu gostaria de me apresentar. Eu sou Lucas Henrique de Abreu, como o nosso colega falou. Eu sou Lucas Henrique de Abreu, trabalho na SoftFox, sou desenvolvedor aí uns 8 anos, e na área de mobile faz uns 3 anos que eu estou começando, aprendendo e estudando bastante, porque é uma área que eu me identifico e gosto muito de desenvolver. Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me encontrar em rede social ou e-mail. Depois eu deixo o e-mail para vocês. Para alguma ajuda eu posso estar auxiliando. Beleza? Lucas, só também eu acho que eu esqueci de falar, né, sobre o objetivo dos meetups, né? Os meetups da SoftFox, eles têm como objetivo fomentar a comunidade local de tecnologia através desses encontros presenciais ou online, que também transmite um pouco do nosso conhecimento e também o conhecimento da comunidade. Então, tinha esquecido de falar, desculpa te interromper, Lucas, mas é isso aí, galera. Só lembrando para quem entrou recentemente, sobre perguntas, né? Posta ali no chat sua pergunta e sigam até o final, que no final vai ter um super cupom do iFome, beleza, galera? Pode continuar aí, Lucas, contigo. Obrigado, Alexandre. Sem problema. Então, um dos primeiros caras que a gente vai ver aqui da Flutterando é o Slide. O Slide, para quem já desenvolve em Angular, em várias outras tecnologias, a gente sempre tem um cara que é um CLI que ajuda a gente a criar projetos e criar coisas, né? Basicamente, o Slide, não que o Flutter não tenha, o Flutter tem dentro do seu próprio core lá um CLI para a gente criar o projeto inicial e algumas configurações, tá? Eu vou utilizar aqui o Slide, porque ele também, além de criar o projeto, criar a estrutura de pastas, criar na estrutura que a gente precisa, ele já configura para a gente o nosso projeto na estrutura do modular, que a gente já vai entender o que é, e para utilizar algum gerenciador de estado, que seja ele o Block, o RX, e o MobX, assim, que sejam gerenciadores de estados para o Flutter. A gente vai entrar em detalhes também disso depois, tá? Só abrir aqui uma outra. Só organizar aqui as minhas colas aqui, tá, pessoal? Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é criar um projeto novo e começar desde o zero dele e criar o nosso to-do, conectando com o Firebase, fazendo interações com o Firebase. Vamos tentar fazer antes de cadastro e listagem, o login com o Firebase e entender como que a gente vai fazer tudo isso utilizando a estrutura, criando aplicações e gerenciando, criando os nossos módulos internos lá com o Slide e como funciona isso no modular, tá? Eu vou selecionar aqui agora, eu vou abrir o meu terminal aqui para criar esse cara. A instalação do Slide, eu não vou me atentar a fazer, eu pensei em fazer a instalação dele aqui, mas ela é bem simples. Eu posso passar para vocês o link aqui depois, ou se vocês quiserem anotar. Ele tem um processo aqui no README do projeto, bem tranquilo de instalar o Slide, como faz para usar as coisas. O que eu vou usar aqui por enquanto, deixa eu até mudar aqui o meu terminal aqui, para ele ficar um pouquinho maior. O que eu vou fazer aqui por enquanto é criar um projeto com um Slide e
e criar os módulos internos ali dele. Mas a instalação é bem tranquila lá no Readme, tá, pessoal? Então, qualquer coisa, vocês podem me pausar aqui que eu explico bem tranquilo. Primeira coisa, para criar o projeto, eu vou acessar um diretório aqui. Vou criar dentro do meu workspace de estudo. Vou criar uma outra pasta aqui em mkdir meetup. Podia já acessar, né? Mania. Estou dentro da minha pasta meetup. E agora eu vou usar um comando do Slide, que é o nosso CLI, aqui o nosso cliente, um cara que auxilia a gente para criar o projeto. Se eu fosse criar com o Flutter, eu usaria Flutter create e o nome do projeto, que seria to do. Também tem uma outra parâmetro que a gente pode adicionar aqui para ele já criar o nosso domínio do projeto. Para quem já desenvolve Android lá ou projetos Java, você sabe que tem um domínio que é a estrutura de pastas que vai ficar no projeto nativo. E aqui, se eu não utilizar um comando que eu vou colocar aqui, ele vai criar com ponto exemplo. Eu já vou mostrar para vocês no código como fica. Mas eu vou usar esse comando para ele substituir, não precisar criar, porque a gente vai precisar desse domain para criar o projeto lá no Firebase depois. Então, o comando aqui pro CLI do próprio Flutter seria _org. E aqui eu colocaria o meu domain. Eu posso colocar com.softfocus. Só. Pode ser com.softfocus ou br.com.softfocus. Eu vou usar só com.softfocus. Depois, com o nome do projeto, ele vai saber gerenciar lá. Vai ficar um domínio com.softfocus.todo. Para linkar lá no Firebase, a gente vai precisar desse domain. Só que, como eu falei para vocês, eu não vou utilizar o CLI do Flutter. Eu vou usar o CLI do Slide. E eu tenho o Slide instalado aqui na minha máquina. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Slide --version. Opa! Acho que não é esse comando. Slide -v. Ou -v, então. É -v. Então, eu tenho o Slide instalado aqui, ó, CLI Package Manager. Eu também posso usar ele para adicionar os pacotes externos, então. E ele está na versão 2.2.1. Beleza. Acho que é a versão atual dele. Então, eu vou utilizar o comando que eu acabei de escrever para criar um novo projeto aqui. Então, slide create --org para criar o meu domain vai ser com.softfocus. E o nome do projeto, to do. Então, utilizando esse comando, ou a parte interativa aqui do slide vai solicitar para mim qual o sistema o provide system que você quer usar, um sistema que faz uma injeção de dependências. Injeção de dependências que é um princípio do Solid lá que a gente precisa que uma classe ela exerça apenas o papel a qual ela foi designada e não precisa ter dependências de outros lugares externos. Daí como que a gente faz? Porque a gente depende de outros caras externos, então a gente usa a injeção de dependência. E o Flutter modular, que a gente vai utilizar, ele, além de ser um cara que vai estruturar o projeto, ele também é um injetor de dependência. Então é ele que a gente vai selecionar. Antes de criar o projeto, eu só vou abrir aqui bem rapidinho para a gente ver qual que é desse Flutter modular. Então, ó, Flutter modular também faz parte da estrutura lá do pessoal da Flutterano. E ele se propõe a fazer o quê? O que é o Flutter modular? Uma aplicação, um projeto que, para melhorar a nossa estrutura, ele vai automatizar o gerenciamento de memória da tua aplicação, ele vai gerenciar a injeção de dependências do seu projeto, vai ter uma forma de roteamento que é dinâmico, que a gente pode trabalhar com rotas aqui nele também. Não que o Flutter não tenha a parte de rotas, ele tem a parte de rotas, mas aqui a gente consegue trabalhar com uma certa mais facilidade. Depois das últimas atualizações do Flutter também é tranquilo lá de fazer, mas com esse cara aqui ele consegue injetar essas rotas novas e remover elas da memória, uma pilha lá bem tranquila, para a gente ficar com uma memória reduzida na aplicação. E ele modulariza o código, ou seja, a gente vai trabalhar com módulos dentro da nossa aplicação Flutter. Normalmente isso a gente até consegue fazer, né, no Flutter só com o Flutter, sem utilizar o modular,
só que se torna um pouco complexo, dá muito trabalho, e aqui a gente já tem esse cara pronto. Quem trabalha com Angular vai se familiarizar com essa estrutura, porque é uma estrutura bem parecida com o MVC lá do Angular, com aquele MVC e é gerenciado a partir de módulos. Toda a aplicação vai ser gerenciada a partir de módulos. A gente vai ter módulo para quase tudo na nossa aplicação. Então, e assim a gente consegue injetar as dependências necessárias para cada módulo. Então, basicamente, ele se propõe a esses 4 caras aqui: gerenciamento de memória, injeção de dependências, rotas dinâmicas e modularização do nosso código. Então, dito isso, eu vou utilizar o Flutter modular, mas eu posso também usar o Block Partner, que não tem modularização, é só uma questão de injeção de dependência, tá? Então, ele é por default, eu vou dar só um Enter. Então, selecionado o nosso modular, como o cara que vai estruturar o nosso projeto, o nosso CLI, o slide CLI aqui, ele vai dar uma pergunta aqui: selecione o seu gerenciador de estado. O que é o gerenciador de estado, pessoal? Dentro do Flutter, a gente consegue gerenciar o estado através de... nós temos aplicações stateful e stateless, que são, ou seja, traduzindo literalmente do inglês para o português, com estado e sem estado. Com sem estado, a gente não consegue gerenciar o estado da tela, alterando coisas, tempo de execução do usuário. O estado a gente consegue alterar utilizando o método setState, e a gente consegue gerenciar o estado. Eu gosto de falar que o gerenciador de estado da sua aplicação não é essas ferramentas que a gente vai adicionar aqui, e sim você mesmo. Porque quem controla e gerencia o estado da aplicação somos nós, os desenvolvedores. Tem um estado lá de pesquisa, de listagem, de filtro. Então, cada desenho que a tela vai compor na aplicação vai ser um estado daquela aplicação. Então, o gerenciador de estado é você. Só que a gente pode utilizar essas ferramentas, como o MobX, que a gente já vai falar um pouco mais dele, para gerenciar, para a gente ter uma organização melhor do nosso projeto, e ele vai gerenciar o estado. E depois eu vou mostrar para vocês uma certa vantagem que ele traz. Então, eu vou dar vou selecionar aqui agora. Deu uma zica aqui. Não sei o que eu cliquei, o que ele está acontecendo. Eu tô dando Enter, ele tá apertando Enter. Será que é porque eu demorei demais? Não tinha demorado tanto assim para clicar. Não consigo nem encerrar o processo. Vou abrir de novo. Lucas, tenta apertar Ctrl, Shift ou Alt, alguma coisa Eu no teu teclado. fiz, mas não deu certo. Vou tentar de novo. Aqui, vamos lá de novo, Workspace, Estudo, Meetup. Deixa eu ver se ele criou alguma coisa. Não criou nada. Vou executar o comando de novo. Slide, create, --org, com.softfocus e o nome do projeto todo. Eu já havia selecionado o Flutter modular, agora eu vou selecionar o MobX. Ele vai criar o projeto, vai dar uma listagem aqui pra gente. Beleza. Vou esperar ele criar o projeto. Ok. Criou o projeto, eu vou acessar ele. Vou abrir o VS Code aqui com esse cara aqui. Eu vou aumentar um pouco a fonte aqui, pessoal, para vocês verem um pouco melhor, porque eu costumo usar bem baixinho. Assim tá bom? O tamanho da fonte? Uhum. Tá bom, beleza? Lucas. Tá bom? Tá. E o nosso projeto aqui, ele fica numa estrutura padrão do Flutter, né? Projetos, o Flutter sempre cria assim, com a pasta Android, que é onde ele gera a aplicação nativa, o iOS, onde gera a aplicação nativa para iOS, a pasta lib, onde vai estar todo o nosso código, e a pasta de testes, que dá um bom meetup também, que hoje não vai dar tempo, mas uma coisa super importante é a gente criar os nossos testes automatizados. Vocês podem perceber, mas tá dando erro para tudo quanto é lado. Nós já vamos resolver esse erro aqui. Eu só quero mostrar para vocês um pouco da estrutura que é criado pelo modular aqui, né? Aqui,
a nossa aplicação sempre inicia pelo main. Independente se ela for Flutter ou for uma aplicação só utilizando linguagem Dart, ele sempre vai ter um main, que é o que vai executar a nossa aplicação. Diferente de outros caras que a gente já, o Run App aqui inicializava o nosso widget principal, aqui nós temos o nosso método Run App vai renderizar, vai criar aqui um primeiro módulo, modular app, que é o módulo principal, vamos dizer assim, do projeto, o módulo que start. E ele recebe por parâmetro, a instância dessa classe recebe por parâmetro o meu módulo principal, ou seja, o app módulo. Eu vou resolver esses problemas, já vou explicar para vocês primeiro o que eu preciso fazer. Primeiro, para resolver esses problemas, eu preciso rodar o comando que vai instalar as dependências. Então, o comando para instalar as dependências é o flutter pub-get. Eu vou instalar as dependências do meu projeto. Enquanto ele instala as dependências, vamos dar uma olhada aqui dentro da pasta app. O nosso diretório aqui, ele tem dentro da raiz do app, ele tem o app módulo, que representa esse cara aqui, ó. Então, se eu clicar em cima, ele vai até abrir. Tá dando um erro no controller, a gente já vai entender por quê, mas vamos deixar assim por enquanto. E esse é o nosso principal app, o principal módulo do projeto. Como eu falei, ele separa a nossa aplicação em módulos, e essa é a característica do nosso módulo aqui no modular, trabalhando com modular no Flutter. E esse nosso módulo, ele estende de main módulo. Se for módulos abaixo dele, ele vai estender de child módulo. Então, basicamente, a gente vai ter um módulo apenas estendendo de main módulo e os outros abaixo vão ser todos estendendo de child módulo. E por ele estender eu acho que é uma interface aqui, desculpa, pessoal. E a gente precisa sobrescrever umas propriedades aqui dessa interface. Opa! Que uma é o bind, é onde a gente vai colocar a injeção das nossas dependências. Então, as dependências que o nosso projeto vai ter abaixo desse módulo, no caso, eu não vou colocar aqui, eu vou colocar nos módulos abaixo dependências específicas para aquele módulo, eu vou colocar aqui. No caso, eu tenho esse app controller, que é o controlador dessa tela, mas eu vou remover ele, porque eu não utilizo muito esse controlador aqui. Então, eu vou deletar ele daqui, vou remover esse bind também, vou remover o import daqui. Ok? Lá no teste eu também preciso remover, porque... Ah, não. Tá aqui. Ó. Ele vai ficar dando erro ali. Enfim. Removi, tem então o meu main, que vai abrir uma instância de modular app. E essa instância modular app recebe um app módulo, que é o meu módulo principal do projeto. Temos a nossa property de binds, que é onde a gente vai entender bem melhor depois, quando a gente chegar na parte de criar essas injeções das dependências. Temos a nossa property aqui de routers, que vai retornar para a nossa aplicação uma lista de modular routes, que é onde eu crio as minhas rotas. Depois a gente vai também ver tudo essa parte de rotas, como a gente cria. E dentro dessas rotas eu tenho uma rota inicial aqui que está configurada aqui, uma modular router, uma instância que recebe dois parâmetros. Um parâmetro posicional aqui que ele recebe, que é a rota que ele vai ser. No caso aqui eu disse uma constante que ela é a rota inicial, mas eu poderia estar dizendo que ela é home, assim, ó. Poderia estar fazendo isso. Mas é saudável a gente usar o initial route para definir que é a rota inicial. E eu estou passando um módulo aqui para ela. Essa rota inicial, ou seja, quando eu abrir meu aplicativo, é a minha rota inicial do meu módulo principal. Então, o meu primeiro módulo a instanciar vai ser esse home módulo. E aqui, se a gente olhar, ele vai estar dentro da estrutura do nosso projeto, aqui dentro de app, tem um diretório módulos, e eu já tenho um diretório home aqui, ó, que está definido aqui dentro. E os nossos módulos basicamente têm essa estrutura. O módulo principal, que é onde eu tenho meus binds, o módulo principal não, o módulo daquela pasta, vamos dizer assim, daquela parte do sistema, o módulo, né? O bind com os controladores, as rotas definidas e o to aqui que ele usa para fazer a injeção desse módulo depois. Essa é a questão do modular. Ele vai ter o controller, que é aí que entra a parte do ModBX, que a gente já vai entender o que ele é, mas ele é basicamente o controlador da nossa página. E a nossa página está aqui.
Então, com isso, a gente consegue separar. Um dos problemas que eu tive quando eu comecei a desenvolver lá no Flutter era a regra de negócio toda junto com o desenvolvimento da tela. Por o desenvolvimento da tela sem código Dart também, ele, por mais que ele seja declarativo, a gente depois de um tempo entende bem, mas no começo é um pouco estranho aquela criação de telas através de instâncias de classes que são, na verdade, os nossos widgets. Aí deixar toda a regra de negócio aqui junto também um pouco dava uma complexidade, assim, principalmente na regra da tela. Então, de acordo com o tempo, foi se achando essa estrutura e é preferível usar esse Model View Controller. Nós temos a nossa view aqui como um home page, o nosso controlador e o model a gente não tem ainda porque vai ser um modelo da entidade que vai ser do nosso banco lá no Firebase depois, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente vai entendendo com o tempo, mas a estrutura do modular se consiste em isso. Módulos, páginas, controllers e pode ter submódulos e assim por diante a gente vai criando essa estrutura do nosso projeto. Ok? Mas agora vamos entender um pouco o que é o tal do MobX. O MobX ele é muito utilizado lá no React. Ele era um gerenciador de estados mais para aplicações JavaScript. Se a gente for abrir aqui para ele, então ele é gerenciador de estado para JavaScript. E é muito utilizado lá no React.js e o conceito que se alguém utilizou no React ou utiliza o React para desenvolver é muito parecido. O Flutter acaba sendo muito parecido com o React também, a forma com que a gente constrói as aplicações. Então, ele é um gerenciador de estado que funciona basicamente como uma tríplice. Aqui, se a gente for olhar essa imagem dele aqui, ó, a gente tem como funciona o ciclo de vida do nosso... Deixa eu ver se eu consigo abrir uma nova guia para aumentar aqui. Como é que funciona o ciclo de vida da nossa aplicação? Imaginamos que nós temos uma aplicação lá que é um contador, que é o que a gente vai desenvolver aqui para entender o MobX. O nosso contador tem a view, que no meio da tela possui um texto com o número 0 e um botão embaixo com que cada vez que o usuário clica, esse número vai substituindo na tela. No MobX, a gente tem uma forma de trabalhar diferente. A gente está trabalhando aqui, ó, a gente tem um evento que seria a ação do usuário, uma action, que essa ação vai atualizar um objeto que está sendo observável. Esse objeto observável vai notificar computed values que a gente pode ou não usar e ele vai enviar uma trigger para alterar os efeitos e renderizar a nossa tela. Por que essa complexidade para uma aplicação? A gente vai entender agora por quê. Primeiro, eu preciso rodar um comando aqui, porque a nossa aplicação já está com o MobX. O slide faz essa configuração para a gente. Mas só para vocês terem conhecimento, a gente não precisa do slide nem no modular para trabalhar com o MobX. Você pode trabalhar só Flutter normal e o MobX. O MobX é só uma coisa que veio a mais aqui, que a gente está... Só não, ele é uma grande coisa a mais que veio aqui. Eu vou abrir aqui o pubspec.yam, que é o nosso arquivo de configurações do nosso projeto, e vocês podem ver que ele vai ter aqui nas nossas dependências, ele tem o DIL, que eu não vou utilizar, vou remover, o Flutter MobX, que é o pacote para a gente utilizar o MobX aqui no Flutter, o MobX, que é o pacote do próprio MobX, o Flutter modular, que é o que a gente está utilizando, esse SDK do Flutter. Nas Dev Dependencies, a gente tem o Mockito, que é para a gente fazer testes, o Modular CodeGen, que é o cara que vai gerar código, porque quando a gente trabalha com o MobX, a gente gera mais código do que a gente escreve. Por isso que fica tão fácil, tão tranquilo da gente lidar com as coisas. Porque a gente gera um código que fica ali no nosso projeto que a gente não precisa escrever. Então, ele tem esse modular CodeGen aqui, que é o cara que vai gerar esse código para a gente. Por isso que está acontecendo esses erros aqui no meu projeto. Ó. Ele não está reconhecendo esses caras aqui porque eu não gerei ainda os meus carinhas lá. Mas a gente já vai chegar nessa parte mais específica. Primeiro eu vou corrigir aqui. E o comando para gerar esses códigos aqui, utilizando o slide, é slide run mobx build. Eu também tenho o what para ele ficar observando, mas eu prefiro não utilizar. Ele está aqui, ó, configurado aqui nos nossos scripts aqui, ó, do nosso slide. Ó. Então eu tenho mobx build, mobx what, mobx build in clean, que ele vai rodar alguns comandos aqui. Utilizando só o MobX já é diferente isso aqui, tá, pessoal?
Mas como é o pacote todo que a gente está vendo, a gente vai ver isso. A gente pode ter um dia fazer um meetup só com o MobX, e tem conteúdo pra caramba, utilizando esse gerenciador de estado. Eu vou fechar o meu módulo, vou fechar esse módulo também, vou fechar o main. Vamos focar no nosso home page. Depois que ele rodar o build aqui, vocês podem observar aqui, a gente tem um controller sendo injetado. Eu vou transformar essa minha página num widget padrão. Se vocês observarem aqui na estrutura do nosso projeto, nós temos o nosso widget, que é aquele principal que toda aplicação Flutter tem, que é o app widget, que ele está sendo gerado aqui no nosso modular, aqui no nosso app modular, na raiz do nosso projeto. Esse cara tem que existir, ele não vai deixar de existir. Mas para renderizar nossa tela, ele vai fazer o caminho seguinte: o módulo vai registrar o home módulo, e o home módulo tem a rota principal aqui, ó. Vocês perceberam que antes, lá no meu app módulo, a rota inicial estava aqui com o módulo, eu estava instanciando o home módulo. Aqui dentro do home módulo, como eu não tenho nenhum módulo abaixo, eu vou dizer que a minha rota inicial é um child, e eu estou passando aqui um builder para ela, vamos dizer assim, que ele precisa de 2 parâmetros, o build contents e os argumentos. Nesse caso, nós não vamos utilizar por enquanto, depois a gente vai ver um pouco mais desses caras, mas eu estou retornando o home page, ou seja, eu não estou retornando mais um módulo. Agora, com o child, eu estou retornando a minha página. E sim, então, o que vai ser renderizado para o usuário. Eu vou remover algumas coisas que eu não utilizo aqui, remover esses caras aqui, o title, que eu não quero utilizar. Vou dizer aqui que é como home mesmo, para simplificar. Esse comentário vamos ignorar por enquanto. E vamos criar aquela nossa aplicação de contador. Vocês podem ver, o nosso home page está estendendo de modular state, que é uma forma do modular ter uma injeção do nosso controlador. Eu vou fazer um comentário aqui, ó, e vou criar a classe como ela é no Flutter nativo, só para a gente entender as diferenças, ó. Class home page state extend the state less, vou na stateless widget mesmo. E aqui eu tenho que passar o meu home page. Na verdade, aqui vai ter que ser um stateful direto. Stateful porque a gente vai precisar gerenciar o estado. O que ele tem de errado aqui? It's concretamente stateful create state. Mas está aqui em cima o meu create state. Bom, vou fazer diferente. Vou criar do zero aqui, vou deixar esse cara aqui tranquilo na dele. Vou comentar tudo que está aqui em cima. Vou deixar desse jeito. E vou criar o meu stateless normalzinho. Então, class home page extends stateless widget. Vamos criar como stateless widget mesmo. Ele precisa criar sobrescrever o método build, que é o cara que vai desenhar na tela. Então eu vou retornar aqui um texto por enquanto, só para a gente ver esse cara rodando. Text. Vou fazer olá mundo. Belezinha. Vou lá no meu app model, ele já está estendendo esse home page aqui, ó. Então não tem problema, ele já vai renderizar esse cara aqui pra gente. E eu vou rodar essa aplicação aqui agora com um emulador mesmo, para vocês verem aqui. Olha, tá, spoiler da aplicação da SoftFox que a gente tá mexendo hoje. Vou até fechar aqui. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Celular. Vamos aguardar enquanto ele starta aqui. Então, o caminho que ele vai fazer agora para a inicialização do main, ele vai renderizar, vai abrir o nosso app módulo. Nosso app módulo vai perceber
que a rota inicial vai direcionar para o home módulo. Do home módulo, ele vai perceber que a rota inicial é o home page, ou seja, o nosso home page que vai ser desenhado aqui no build apenas um texto Olá Mundo da forma mais horrível possível que vocês vão ver. Seca a garganta, a gente fala bastante. Essa seria a forma normal sem usar o gerenciador de estado MobX, tá, pessoal? Vamos trabalhar nesse primeiro para a gente entender como funciona. Veja que ele tem uns logs aqui, ó. App Module Initialized, Home Module Initialized. E ele vai dizer aqui quando ele for excluído da memória. Eu vou tirar só aquele bannerzinho do debug lá em cima, lá. Ele fica aqui no App Widget. Eu preciso aqui dentro desse Material App remover aqui o Debug Check Banner. Vou passar um falso. Eu não sei porque que já não é por default. E vocês perceberem no nosso page lá, ó, o Olá Mundo tá ali, ó, bem cruzão, sem nada dentro, só aquele Olá Mundo. Para que ele tenha uma estilização aqui, eu tenho que colocar ele dentro de um scaffold, porque o scaffold, para quem já conhece, já trabalhou, ele vai fornecer o scaffold significa andaime, então ele vai fornecer essa estrutura para a gente colocar as coisas na tela. Então eu vou criar aqui um scaffold. Não vou me atentar tanto a esses detalhes de layout, a gente pode fazer um meetup só para isso, mas para a gente andar com o que a gente precisa ver aqui hoje. O scaffold ele pode ter um app bar, eu vou criar uma instância aqui de app bar, e vou colocar só o title aqui, que vai ser o nosso, ele recebe qualquer widget, eu vou colocar um text, vai ser o nosso home. Beleza, vai renderizar já uma tela bem mais bonitinha, o scaffold fornece isso. Dentro do scaffold ele também tem o parâmetro nominal, que a gente pode chamar de atributo dessa classe, desse widget, que é o body. A gente pode pôr dentro do body. E um outro cara que a gente vai colocar aqui dentro pode ser o nosso text, que vai estar desenhando o nosso count. Eu vou colocar uma variável count, que eu vou criar ela aqui em cima. Ela vai ser um int count. Beleza. O count aqui dentro, eu preciso dar um toString nele, porque o meu text só aceita string, e eu estou trabalhando com um inteiro aqui, então eu preciso dar um toString. Beleza? Está lá dentro null, eu vou inicializar o count com 0. Está aparecendo agora, está 0. Ele está muito pequeno e está muito no canto, então eu vou centralizar colocando ele dentro de um widget chamado Center, aqui, que vai centralizar ele dentro da minha aplicação. Eu posso fazer dessa forma aqui, ó, Center, o child dele, o text. Vai ficar lá no centro. Mas eu também posso facilitar a vida aqui, ó. Eu tenho o meu text, eu clico aqui, ó, VS Code, nessa lupinha ele vai dar para mim aqui, ó, Wrap with Center. Então ele vai adicionar o meu widget atual num widget chamado Center. E tem outros aqui que eu posso utilizar, posso adicionar no genérico e alterar o nome, mas vou colocar no Center agora. Então ele já adicionou lá para a gente sem eu precisar fazer aquele Ctrl+C, Ctrl+V. Isso ajuda muito na hora que a gente está desenvolvendo coisas que estão com muitos widgets um dentro do outro. Tá lá no meio, eu vou aumentar só o tamanho desse texto aqui, ó. Vou colocar um style, text, style, font size 20, maior, 40. Ficou bem grande ali no meio. Pessoal, tem como a gente usar tema, tá? A gente não precisa ficar definindo o estilo aqui dentro, tá? Para quem a gente está acostumado com classes, CSS e tal, etc. Dentro do body, aqui abaixo do body, eu vou colocar agora o botão que vai fazer a ação de incrementar aqui. O pessoal deve estar se perguntando, esse maluco não ia fazer um to-do? Ia fazer um to-do, mas só quero explicar para vocês como funciona o MobX, tá, pessoal? E aqui dentro, aqui eu vou colocar um Float Action Button, aquele botãozinho que fica aqui embaixo, aqui, ó. Float Action Button, vou criar uma instância de Float Action Button. A instância aqui, pessoal, para quem está acostumado com Java, poderia ser feita assim, ó, new, só que não é obrigatório fazer no Flutter, nem acho legal, fica muito cheio de coisa, eu deixo só a instância, só o nome da classe, abrindo e fechando parênteses. Dentro do Float Action Button, ele vai receber alguns parâmetros nominais, que são
o child dele, que é o que vai ter o que vai estar dentro desse botão. Eu posso deixar ele assim, vazio? Eu posso deixar. Ele vai ficar só uma roda azul. Mas eu vou colocar um child para ele, que vai ser um icon. Esse icon recebe por parâmetro uma constante com o nome do ícone. Eu quero usar o ícone add. Child ícone add. Tá lá. Mas ele também está em amarelinho aqui porque ele precisa de um parâmetro nominal obrigatório, que é a referência da função onPressed. Ou seja, o que ele vai, que ação que vai ter esse botão. Então eu vou colocar aqui o onPressed. E essa ação eu vou executar, fazer com que o meu count receba mais. Pronto, está feito o nosso contador. Funciona? Não funciona porque não renderiza aqui. Por questão de desempenho, não é como o Angular lá que a gente tem two-way data bind, esse tipo de coisa. Por questão de desempenho, o Flutter só vai alterar alguma coisa na tela quando for mandado. Para quem já conhece, já está ligado como funciona. E eu não consigo aqui a minha aplicação, ele já vai criar aqui o gerenciador de estado é o que está aqui embaixo, e aqui é o nosso widget que está sendo criado a partir dessa função createState. Então tem o nosso count e a função count mais. Ainda não está funcionando. Por quê? Porque eu tenho que avisar. Lembra que eu tenho que avisar. Então, como que eu faço para avisar? Eu vou criar aqui, ó, não uma função, uma função com um escopo aqui para ela. Vou chamar o famoso método setState do Flutter, que vai alterar. Eu utilizo o count mais. Olha, vocês podem ver que por baixo dos panos ele já estava alterando a minha variável count. Já estava dando mais, só não estava sendo renderizado na tela. Eu vou reiniciar a aplicação aqui para vocês verem que ele vai ficar zero de novo, que ele vai entrar aqui de novo na instância da class, e agora eu clicando, ele vai alterando a minha aplicação. Beleza. Funciona bem, show de bola para uma aplicação aqui simples, tranquilamente. O poder de renderização do Flutter é incrível. Você poderia ter 1 milhão de componentes aqui que ele ia funcionar bem, não ia travar. Mas pode ser que aconteça se você tenha bastante imagem, bastante coisa que fica carregando. Então, o que acontece no nosso desenho da nossa tela? Toda vez que eu instancio essa tela aqui no Flutter, ele vai chamar o método build. E eu vou provar para vocês com um print, o nosso famoso debugger aqui, ó, entrou nesse método. Olha lá, entrou nesse método, na primeira vez que ele já criou. Agora eu vou clicar, entrou nesse método, entrou nesse método, entrou nesse método. O que a gente consegue entender com isso, pessoal? Toda vez que eu chamar a função setState dentro de um widget no meu Flutter, na minha aplicação Flutter, ele vai reconstruir aquela tela inteira. Ok? Então, se você tiver uma aplicação que faça chamadas em outro lugar e assim por diante, pode ser um problema, porque você vai estar reconstruindo tudo de novo. Então, para isso, a gente tem o cara que facilita, que vai ser o nosso amiguinho MobX. Beleza? Eu vou copiar o que eu fiz aqui, ó, aqui dentro dessa aplicação, e agora a gente vai fazer isso aqui utilizando o MobX para a gente poder dar sequência no nosso meetup aqui, que é utilizando o modular, MobX e outros caras para fazer o nosso to-do. Vou descomentar isso aqui e vou colar aquilo que eu fiz aqui dentro. O count não existe aqui, porém, ele nem vai existir. Ele vai existir aonde? Vai existir dentro do meu controller. E o controller da minha tela é esse cara aqui, ó. Que ele já vem, quando eu crio a aplicação, ele já vem com esses métodos aqui, ó. Que eu vou escrever de novo, ó. O que a gente quer observar aqui dentro da nossa tela? O que vai ser alterado? O que vai ser um observable? É o nosso count. Então, eu vou criar aqui, @observable. Que é uma anotação do MobX para ele ser, para a variável que eu vou criar aqui ser observável para ser renderizada novamente na minha tela. Vai ser um int. Eu não vou colocar um underline agora, pessoal, porque eu não quero que ela seja privada. A gente sabe que no Flutter, além de ser uma convenção,
o underline também torna a variável privada. Eu não quero que ela seja privada. Eu vou chamar count. Vou inicializar com 0 aqui também, não tem problema. Ok? E aqui na minha página, ao invés de eu utilizar esse count, eu vou utilizar do meu controller. Tá, então você vai criar uma instância do controller aí. Não preciso, porque o modular faz isso pra gente. Quando eu criei meu módulo e eu disse que esse home controller, que é essa classe aqui, ó. Aqui, ó. Home controller, que vai ser gerada pelo gerador de código. Está sendo injetada aqui nos meus binds, ó, nos meus binds. Dentro da minha página, por eu estar estendendo de modular states, eu já posso passar o tipo do meu controller. E se vocês observarem aqui, tem um comando use controller variable to access controller. Então eu não preciso instanciar nada, ele já injeta essa dependência para mim. Então basta eu colocar a variável controller.count. Olha lá, já até achou aqui o meu count. E aqui embaixo, ó, eu não vou usar mais o setState. Eu vou usar uma ação, ou seja, quando o usuário tiver algum evento na tela que provoque uma alteração na tela, ele vai gerar uma ação. E essa ação precisa ser criada lá no nosso controlador. Então, aqui eu vou usar a anotação action, de ação, e vai ser increment. Não sei se eu escrevi certo. Mas basicamente o que eu vou fazer é pegar o meu count e dar um mais nele. Escrevi errado. Olha os gatinhos de novo. Agora, aqui, ao invés de eu chamar um setState, eu vou pegar controller.increment. Ponto. Teoricamente tem que funcionar. Porém, cada coisa que eu escrever aqui dentro do meu controller, a gente está dizendo nas classes do modular, a gente define essa classe home controller e ele é um mixing desse outro home controller aqui, que é um código gerado, que não está aparecendo aqui no meu VS Code, porque eu configurei dentro do meu settings, aqui as preferências, ó, file exclude, eu coloquei aqui que todo arquivo de qualquer home que tiver em qualquer diretório que seja .g.dart, passo o parâmetro true, que ele seja excluído da minha estrutura do meu projeto, ele não apareça. Mas não que ele não exista, ele existe aqui, ó. Só que ele já diz, ó, generate code, do not modify by hand. Não modifique com suas próprias mãos. Então tem um código aqui que é bem maluco, que a gente tem, que tá dando até uns erros. A gente vai rodar o comando do CodeGen aqui, ó, slide run mobx build, para ele gerar esse arquivo novamente a partir das alterações que a gente fez. Depois que ele gerar esse arquivo novamente, vai funcionar tranquilamente. Eu posso deixar escutando automaticamente? Posso. Só que eu tô com o zoom aberto, tô com esse emulador que consome uma memória desgraçado, tô com o VS Code, mais um monte de coisa aqui aberto. Então, se eu deixar ficar ouvindo automaticamente, uma hora minha RAM vai estourar e não vou conseguir continuar demonstrando aqui para vocês. Então, eu vou ir gerando a cada alteração que eu faço. Mas eu faço alterações grandes e gero código. Ok? Depois de gerado aqui, ele pode ver que ele está funcionando, já não está dando erro nenhum aqui no nosso controller. Eu vou lá para o nosso page e vou olhar aqui, onPressed, increment, está funcionando. Minha variável está aqui, controller, beleza. Vou salvar esse cara aqui, vou até dar um hot restart aqui na minha aplicação para pegar do zero. E vamos lá. Eu acho que não tem alguma coisa errada aqui. Será que eu comentei aquela parte de baixo? Eu vou parar e iniciar de novo porque ele não deveria funcionar. Eu queria que desse. Tá indo bem, pessoal? Tá o ritmo rápido? Tá devagar? Tá bom? Como que tá indo? Vocês estão conseguindo me entender? Tá tranquilo? O pessoal tá bom, tem sim? comentado que tá bom. Tá, show de bola. Só esperar a aplicação startar novamente aqui, porque eu achei estranho que ele não deveria ter funcionado. Já vamos ver o porquê.
Ó, não está funcionando como esperado. Acho que ele não tinha atualizado de fato da forma como eu esperava que ele atualizasse. Vou voltar aqui no meu debug console, ó. Não está fazendo nada. Por quê? Porque eu preciso definir aqui na minha aplicação o que será renderizado novamente. Ou seja, os itens que são observáveis. E aqui no nosso caso é o nosso text, que ele é observável. Então eu tenho que colocar ele dentro de um observable. Eu vou remover ele por enquanto, depois eu vou mostrar uma tática. Ó. Vou chamar aqui o observer, que é uma classe que a gente tem lá do MobX. Ele precisa de uma função builder aqui. Ele receberia o context por parâmetro, build context, que não vamos entrar em detalhes do que é, mas é o contexto da minha aplicação. Só que como eu não vou precisar usar, eu uso um underline mesmo aqui que ele vai ignorar. Então aqui, ó, essa função que eu estou passando para o builder, eu devo retornar o widget que está com a minha variável, com a minha variável aqui, ó, do controller que para ser reconstruída. Então, o que vai acontecer? Ó, eu atualizei a página, ele já até foi para o número que eu já cliquei, porque a variável estava sendo incrementada lá no meu controlador. Agora ela funciona. E percebam uma coisa, quantas vezes ele printou aqui e entrou nesse método? 2 vezes, que foi as vezes que eu dei refresh. Ó, vou dar um refresh mais uma vez, ele vai entrar uma vez só. Entrou nesse método, que é o print que eu dei quando ele entra no builder. Agora eu vou clicar de novo, ó. Ele não vai mais entrar no builder. Ele vai entrar só no observable. Eu vou dar um print aqui, ó. Entrou no observer. Olha lá, entrou no observer. O que, ou seja, então ele só está reconstruindo a parte que eu preciso. E isso a gente faz, espalha um monte pela aplicação aqui. Então, o MobX é essa trips, ação, alteração da variável e renderizando no estado novo na nossa tela aqui. Beleza, pessoal? Ficou tranquilo essa parte aqui? Conseguiram entender o que é o MobX, o que é o controller, o que é a página? Show de bola? Então, agora vamos para o que a gente vai construir no minicurso. Já é quase 8 horas e a gente tem ainda um to-do inteiro para fazer. Então, vamos lá. Eu quero abrir aqui para vocês uma outra imagem aqui que eu tenho. Que eu tenho aqui, que eu acho que eu alterei ela hoje para usar em outra coisa. Vou pegar aqui. E esse cara aqui seria basicamente a estrutura que a gente pode construir para vocês se entenderem melhor como que vai ficar a nossa aplicação. Então, nós temos lá o main módulo, que é o que a gente já tem. A gente vai criar aqui dentro o private módulo e o public módulo. O public módulo a gente vai ter a nossa tela de splash, que é aquela tela que fica carregando quando instanciando, criando instâncias de coisas na nossa aplicação. O módulo de login, que é onde a gente vai fazer o login com o Firebase. O módulo privado, que vai ter o nosso home módulo, que vai ter o cadastro da nossa aplicação. A gente pode colocar, na verdade, esse cadastro aqui dentro. Ó. Home módulo com a nossa listagem, ou esse home módulo redireciona para cá. Mas é basicamente a estrutura. Aí tem uma outra parte da nossa aplicação, que são os caras que podem ser consumidos por esses caras aqui dentro. Então, a gente tem o core, que a gente pode ter a parte do controlador de autenticação, que é um controller como esses, porém, ele precisa ser consumido por aqui, então as informações que existem nele precisam ser consumidas para todo mundo aqui, então a gente deixa dentro do core. A gente tem diretório de erro, que a gente pode ter umas classes de erros personalizadas, a gente pode ter utils, pode ter um monte de coisa aqui dentro do nosso core. Seria como se fosse a nossa pasta utils do projeto. Aí nós temos também a pasta models,
repositories e services. Repositories é a camada da nossa aplicação que vai fazer, ele é o único que vai fazer comunicação direta com o nosso Firebase. Então, o repository vai fazer o papel de comunicação. Seria que o repository é um design partner para comunicação com o banco de dados. E quem se comunica com o repository é o nosso service. E quem comunica com as nossas telas, aqui nossos controles, são os nossos services. Então, as nossas regras de negócio, teria também um use case, para a gente ter uma arquitetura mais clean aqui, uma arquitetura... Mas não vamos entrar em todos esses detalhes, senão a gente fica uma semana aqui para criar tudo isso. Como é MVC, a gente vai usar uma parte do Clean Architecture. Service, repositories, models, e vamos partir para criar essa estrutura. Então, vamos, por enquanto, eu vou parar aqui a aplicação, nós vamos ficar só com a parte de código, eu vou fechar esses caras aqui, e eu vou remover esse nosso home módulo, e vou tirar ele aqui das rotas iniciais, aqui do nosso pp.módulo, vou excluir aqui ele da delete, beleza. Excluído os testes, então ficamos só com o nosso main app, que vai carregar o nosso módulo principal. Nosso módulo principal vai carregar nada, porque não criamos ainda. Agora eu vou mostrar para vocês uma parte do slide que faz a gente gerar coisas aqui. Gerar as nossas telas. Então, com o comandinho aqui, ó, do slide, eu vou criar dois módulos que são esses caras aqui, o private módulo e o public módulo, para criar as nossas estruturas, começar a estruturar o nosso projeto. Então, slide, generate, não preciso escrever generate completo, só colocar G. O que eu quero gerar? Quero gerar um módulo, e aonde que eu quero gerar? Módulos barra, não preciso colocar app, nada, porque ele já entende que esse comando vai gerar a partir do app, aqui, a partir de dentro da pasta app. Módulos, e eu vou chamar ele de private, que vai ser um módulo privado. Então, vou gerar aqui ele, create em módulo. O slide gerou para mim o meu módulo privado, aqui, ó, private módulo, sem configuração nenhuma, só tem o módulo, só tem um arquivo do módulo, que é isso que eu quero, só quero um módulo aqui nessa situação. Vou uma seta para cima para copiar esse comando, porque eu vou criar agora o public módulo. Se vocês observarem, agora nós temos dentro da nossa pasta módulos do projeto, a pasta private e a pasta public. Private e public por quê? Porque público vai ficar tudo aquilo que eu posso acessar antes do login. Private, tudo aquilo que eu posso acessar depois do login. Pode ser controlado de forma fácil aqui no aplicativo sem usar outros caras. Mas se a gente for utilizar na web depois, teria que ter um Route Guardian, que lá não existe no Angular. Existe aqui, com o modular, a gente também consegue trabalhar com Route Guardians, antes que se vocês perguntem. Mas a gente não vai trabalhar com Route Guardian hoje, porque isso é muito mais conteúdo para a gente ver. Então, hoje vamos ficar nessa coisa simples. Logou, vai para o private, está deslogado, vai para o public, beleza? Então, depois de criado esses dois módulos, qual que é a estrutura que eu tenho que criar aqui? Vamos olhar lá aqui, ó. Eu tenho que criar o meu home, o meu splash page e o login, tá ok? Então, eu vou criar dentro agora o nosso home, de novo, ó. Vou usar o slide, G, módulo, módulos public, na verdade é dentro do private, né? O home, ó, private, barra home. E agora eu vou usar uma outra flag, que é o "-c", para ele criar um módulo completo. O que é um módulo completo? O módulo, o controle e a página junto. O controller, perdão. Vamos lá. Dentro de private, eu tenho, então, o meu módulo home, que está lá o home controller, o home módulo e o home page. Então, vai ficando uma hierarquia de passos aqui. Isso aqui é uma estrutura definida que eu defini assim, vocês podem usar de outra forma, mas não foge muito disso, tá, pessoal? Perdão. Ventilador ligado o dia inteiro. E aqui, então, vamos o outro comando para eu criar agora, dentro do public, o meu módulo de login.
Ok. Vai criar lá agora dentro do public, ó, o módulo de login. E agora eu quero criar uma página, porque o meu splash screen ele não precisa de um módulo, de um controller, ele é só uma tela que vai carregar ali por alguns instantes e vai redirecionar, vai verificar se tem um usuário logado ou não, mas ele é só uma página com loader e redireciona para outro lugar. Então eu posso criar apenas uma página. Como que eu faço no slide? Slide, generate, page, aonde que eu vou criar? Modules, barra public, né? Barra, a minha página é o splash, splash, acho que é assim, pode ser. Então ele criou uma pastinha aqui, ó, o Splash. Ela cria um controller também, mas eu acredito que a gente não vai utilizar. Vocês podem perceber que ele cria sempre com esse value e com esse increment. Depois a gente remove. Beleza. Para eliminar os erros aqui que está dando um monte de erro, porque eu estou com meus controllers criados sem os meus códigos gerados, eu vou executar um flutter pubget só por via das dúvidas. Só para dar uma limpa. Oi? Tem uma pergunta aqui no chat. Posso colocar aqui para você? Pode falar. Eu vou rodar o comando pedido... aqui. Só rodar o comando aqui para ele demora um pouquinho. Slide, então. Slide, eu me esqueci. Run. Mob X build. Tá, pode fazer a pergunta. Pediram para você qual que é o comando que você deixa ali na sua IDE para deixar os ícones respondendo o nome da hierarquia ali, public, private, que aparece diferentão ali. Que tá. Esse cara aqui é uma extensão aqui que eu baixei aqui, ó. Que eu não me lembro mais. Como que é o nome? Ícone. Deixa eu ver. Se eu não me engano, foi o Joyce que me passou. Se o Joyce não tiver aí, ele tem a memória melhor que a minha para saber o nome. Joyce, tá aí na sala? Icon, uma coisa assim. Não sei se o Joyce... Procura por installed. Ah, é verdade, que burro. Tá aqui os installed. Nossa, tem alguma. Dart class, Dart import, Dino, Firebase, Flutter MobX. Acho que é esse cara aqui, ó. Material e Content. Ele serve para, ó, ele tem esse cara aqui. Ô, gateada. Beleza, então, Lucas. Material e Content. Elias, respondido sua pergunta? Ele fica... Valeu, mano. É bonitinho, né? Show de bola. Eu também gosto disso. Dar uma estilizada no nosso ambiente de trabalho. Bom, rodou o nosso comando aqui, ó, de gerar os nossos códigos. Agora, o caminho da nossa aplicação vai ser qual? Que nós temos, voltando só para relembrar, o nosso main, instancia o modular app, passamos o parâmetro nominal app module. O app module não tem bind nenhum, não tem rota nenhuma, então não vai abrir nada. Nós precisamos definir uma rota inicial para a aplicação. Como que eu vou definir uma rota para a minha aplicação? Vocês podem perceber que o tipo de retorno aqui da minha property routers, ele é uma lista de modular route. Então eu tenho que ter aqui dentro instâncias de modular route. Então, modular route. Aqui é o router name, no caso eu posso pôr só barra ou coisa assim, mas eu quero usar a constante modular.initial route. E aqui eu quero passar qual que é a minha primeira tela que vai ser renderizada. Qual que é a primeira tela? A nossa tela de splash screen. Então, ao invés de eu carregar um módulo inicial, eu vou carregar aqui, perdão, estou confundindo as coisas. Nossa tela de splash, ela está dentro do módulo public module. Então, eu tenho que ir lá no nosso rota inicial, chamar o public module. Então, aqui ao invés de eu chamar child, como eu estava fazendo, eu vou colocar module e vou colocar a instância do meu public module. Mas eu posso definir aqui também a rota do meu módulo privado. E eu já vou escrever isso aqui, ó, para deixar pronto.
modular route vai ser private, o nome da rota, module vai ser o private module. Ok. Agora eu já tenho esses caras aqui. Vamos lá agora para o nosso public module para a gente ver o que ele vai rodar. Não tem nenhuma rota definida, então, por enquanto, não vai carregar nada. Eu vou definir que a minha rota inicial é modular route, modular ponto initial route, e vou passar um child agora. Eu não vou passar o meu módulo, porque eu quero, né, que a minha rota inicial não seja carregar um módulo, seja carregar uma página. Então, ele precisa aqui de uma função construtora. Eu não preciso do content, então eu uso um underline. E o args também não vou precisar aqui, mas vamos deixar, porque o args eu posso passar parâmetros para minha rota. Então, aqui eu vou chamar o meu splash page. Ok? Posso definir, ó, conforme eu vou salvando, ele já vai formatando. Eu posso tirar essa vírgula aqui do final, ele fica tudo numa linha só. Eu prefiro assim. Modular route para definir agora a nossa rota do login. Login vai ser dentro do módulo, pois o login está dentro do módulo, então é módulo login módulo. Ok? Vou colocar uma vírgula no final. Dentro do nosso splash já vai carregar a nossa página normal, aqui não tem nada, beleza. Mas dentro do nosso login, eu tenho que definir no módulo também. Mas aqui, como eu gerei esse módulo via slide, ele já configurou. Ó, o módulo login, quando eu instanciar ele, ele vai já abrir a rota inicial como o login page. Então tá tudo certo. O que eu vou fazer agora? Vou criar a nossa página de splash. O que a nossa página de splash basicamente tem? Não tem app bar. E eu acho que ela não vai ter controller também. Vou até remover o controller dela aqui. Ó. Vou remover ele da injeção de dependência aqui. Vou remover aqui. E vou remover ela aqui. Ele vai ser um stateful normal. Full widget. Cara, eu não me lembro como que é a sintaxe. De tanto que eu uso essa extensão aqui, ó. Stateful widget, ó. Gera tudo para mim, ó. É state que tem aqui, cara. Por isso. Tô viajando. O stateful tá lá em cima, ó. Então, no caso, o nosso widget é esse aqui. Splash page, extended stateful. Não preciso de um title, então também não vou precisar de construtor. Vou remover tudo isso aqui. Extended stateful. Tem o método sobrescrito aqui, que é o createState, que está retornando uma instância de splash page que extended state, aonde eu gerencio o meu estado. Também eu acho que não precisaria, poderia ser uma página stateless. Então, poderia remover tudo isso aqui, ó. Fazer um class, para simplificar, splash page extends stateless, porque eu não tenho gerenciamento de estado nenhum aqui na minha tela. Ele só vai mostrar um loader no início, o override do build, que é o necessário. Para não ficar numa tela escura, vou dar um return de um scaffold, como a gente fez antes. E o scaffold, vou colocar um body que dentro tenha do centro da tela, tenha um circular progress indicator. Circular progress indicator é um widget que fica fazendo um loaderzinho bonitinho para nós. Deixa eu remover essas coisas que estão dando erro, que me incomoda visualmente. Aqui eu acho que eu vou dar um flutter pub get, que é só para buscar dependências novas. Não tem dependência nova, mas é mania. E um slide run mobx build, para ver se não se perdeu em alguma coisa. Opa, escrevi errado. Alguma coisa na hora de gerar
os caras aqui, que tá dando um erro em algum lugar, mas acredito que não seja só algum bug do próprio VS Code. E daí nós vamos testar a nossa aplicação agora, depois que ele rodar o build aqui, para ver se ele está indo para a nossa tela de splash screen, como a gente configurou nas nossas rotas. Está rodando aqui o gerenciador. Beleza? Vou dar um F5. Se eu apertar F5 aqui no meu VS Code, ele já entra em modo debug da aplicação, já está rodando e ele vai identificar o primeiro device que tiver, se tiver o teu celular conectado ou tiver um emulador, ele vai já rodar a aplicação. Olha lá. Nossa tela de splash screen está funcionando. No caso aqui, ele está dando um loader. O que eu quero que essa tela faça... eu queria o init no construtor dessa tela aqui, ó. Vou chamar o construtor porque quando ele iniciar ela, quero usar um duration aqui mesmo. Duration que leve 1 segundo, uma função de callback aqui, para que quando acaba esse 1 segundo, é isso mesmo? Mas não é do que viagem, é timer, e o timer recebe um duration por parâmetro, que vai ser de segundo, 1 segundo só, e a função de callback aqui, que eu vou redirecionar após 1 segundo. Vamos dar um tempo maior, vamos colocar 2 segundos. Depois de 1 segundo que essa tela estiver aqui desenhando, 2 segundos no caso, eu vou redirecionar lá para o meu home. Ou para o meu, no caso, meu login. Depende se o usuário estiver logado ou não. Nesse caso, eu vou redirecionar para o meu login mesmo. Como que eu faço para redirecionar aqui pelo modular nas nossas rotas? Eu uso o comando, nossa classe modular, ponto to, modular, ponto to, não está importando? Aqui, ó, port library, ponto to, navigator. Na verdade, aqui eu vou usar as formas de roteamento, aqui são os mesmos nomes que a gente já usa lá no Flutter, lá para redirecionar para outras telas. Então, eu tenho o pushed name, que ele vai adicionar na pilha uma nova página, que é um sistema de pilhas dessa rota, né? Então, vai adicionar uma nova nessa pilha. Eu posso ter aqui o push name and remove until, que vai remover a última. Eu posso ter o push replace name, que eu acho que é esse que eu vou usar, que ele vai remover aquela última tela ali nessa tela de splash, vai deixar só na pilha a nossa tela de login. Remove a anterior. O push replacement util remove todas as páginas da pilha e deixa só uma. Então aqui eu vou direcionar para o login. Por que eu estou já dando só /login? Porque lá dentro do meu módulo eu disse que o initial route é o que está no public, então eu não preciso colocar nada antes disso. Tudo que tiver nada antes vai ser para o public. Se eu colocar private, ele vai para private. Então nada depois /login. Então aqui, ó, se eu colocar /login, ele já vai direcionar. Vou renderizar minha tela de novo, ó. Olha, já renderizei, ó. Ele vai ficar 2 segundos e redirecionou para o meu login. Nosso login, eu vou fazer um layout bem simples aqui para ele. Vou remover esses caras aqui de cima que eu não preciso. Vou deixar assim mesmo, ó. Login.
to do. E aqui dentro do nosso scaffold, que ele já foi criado a partir do nosso slide, eu vou colocar no centro mesmo aqui, ó, center, um child, vai ser um rise button mesmo, que é um componente do Flutter aqui. O child dele vai ser um text mesmo. Eu vou falar aqui login com Google. Ok? E o onPressed começa agora. Precisamos fazer o login com o Google. Vou só dar um print aqui, ó. Print vai logar com o Google. Beleza? Para fazer esse login, ó, não renderizou lá o botão, ó. Por enquanto ele só está dando print no console. Vai logar com o Google. Nós vamos fazer o login com o Google aqui na nossa aplicação. Para isso nós precisamos... Opa, abrir outra coisa aqui. Para isso nós precisamos criar um projeto lá no Firebase. Se você tem conta no Google, automaticamente é só você abrir lá o console, lá ele já vai estar funcionando normal. Mas nós vamos fazer aqui. Eu vou parar a aplicação porque agora o visual vai dar uma pausa, vamos mexer só com o código. Lá no navegador, abrir o Firebase. E aqui, ó, eu tô com o meu usuário do Google aberto aqui já, ó. Tá o meu usuário pessoal, não vou criar com o da empresa, o meu usuário pessoal, e eu vou ir para o console aqui, ó. Vocês podem perceber, eu já tenho um projeto to do aqui que eu já estava brincando. Eu vou criar um novo projeto e eu vou chamar ele de to do meetup. Acho que é assim que escreve. Beleza? É bem simples criar esse projeto. Vamos criar o projeto aqui. Vocês podem ativar o Google Analytics aqui para ele. Eu não vou ativar, porque é um projeto bem simples, eu não vou ativar, mas é só ativar aqui, ele não pede mais nada. E criar o projeto. Ele vai pedir para eu criar o meu projeto. Vai pedir não, ele vai começar a criar o projeto aqui no Firebase. Eu acho que muitos de vocês que já trabalharam com mobile já devem ter feito essa parte aqui. É bem tranquilo. Adoro as ilustrações do Firebase aqui. Firebase não, do Google em geral, mas no Firebase tem bastante ilustrações legais. Seu novo projeto está pronto. Continuar. E depois que ele continuar, ele está aqui, ó. Comece adicionando o Firebase ao seu aplicativo. Vamos fazer isso depois. Eu posso adicionar para iOS, para Android e para web. Como eu estou aqui no ambiente com Android, eu vou fazer para Android, mas a iOS é bem simples também. Mas tem um outro detalhe aqui que nós vamos fazer para trabalhar aqui com o nosso Firebase no Flutter. Nós temos que usar um outro pacote, que é o pacote oficial para trabalhar com o Firebase no Flutter. O pacote se chama Flutterfire. O Flutterfire é um cara muito massa que disponibiliza várias coisas que a gente pode utilizar no Firebase, do Firebase com o Flutter. Então, a Demob, que eu não sei, os Analytics, autenticação, Cloud Firestone, que é o que a gente vai utilizar para salvar as nossas tarefas, Cloud Functions, ele funciona tanto para web, para desktop, quanto para mobile. Aqui tem algumas coisas que ele não funciona, né? Mas tem para mobile, ele funciona praticamente, ele funciona tudo, né? Só para web e para macOS, aqui no caso o desktop, não funciona algumas coisas. Mas beleza, vamos lá. Get and Started. Vamos lá para o Get and Started, Flutterfire Overview. O que ele é? Ele é uma lib do Flutter, uma lib oficial, porque o próprio pessoal lá mantém, para a gente facilitar o nosso uso com o Firebird. Pré-requisitos, eu preciso instalar, criar um projeto no Firebase, que é o que a gente fez. E eu vou seguir basicamente isso aqui com vocês. Primeiro eu tenho que instalar o Firebase Core, aqui, ó, que é esse cara aqui, para a gente estar utilizando. Eu posso utilizar o Slide, que é o nosso CLI que a gente estava usando até agora, que eu posso usar assim, ó, Slide add Firebase Core. Se eu for lá no meu pubspec.yen,
que é o nosso arquivo de configurações e gerenciador de dependências, não está aqui. Acho que ele tem que só Firebase Core. Não adicionou. Estou fazendo alguma coisa de errado. Mas eu costumo, na verdade, adicionar assim mesmo na mão. Ó. Firebase Core adicionado. O próprio VS Code roda o Flutter PubGet, quando eu salvo esse arquivo. Esse arquivo é como se fosse o nosso package.json, lá para quem não está ligado, lá onde a gente coloca as nossas dependências. Dependências do projeto e dev dependencies, que a gente tem aqui. Coloquei o Firebase Core. Vamos continuar lá no tutorial para ver o que a gente precisa fazer. Ele pede para rodar o comando de instalação, eu já rodei. Daqui, ó, plataforma setup, setup da plataforma. Qual que é a plataforma que eu vou utilizar? Vamos fazer aqui no nosso tutorial para o Android, ó, Android Installation. Então vamos lá. Para pegar as configurações com Firebase, como que eu posso adicionar. E tem algumas configurações específicas que eu tenho que fazer aqui no meu projeto do Android lá no Flutter. Então, ó, por exemplo, eu tenho que adicionar esse cara aqui, ó, esse class path aqui ó, do Google Services dentro da pasta Android /build Gradle. Então, essa é uma configuração que a gente não se escapa. Então, eu vou fechar tudo aqui, vou fechar esses arquivos também, vou dentro de Android build Gradle. O build Gradle, ele pede para eu adicionar dentro de dependencies aqui uma class path que é o nosso Google GMS, Google Services 4.3.3. E deixem essas aqui, porque é a que funciona, sempre segue a da documentação lá, que é o que está funcionando. Voltando aqui, ele pede para eu dar um apply no plugin lá dentro agora do Build Gradle, que está dentro de app. Então, agora nós temos a aplicação Android, app, e aqui tem um Build Gradle. Ele pede para eu dar um apply aqui desse cara aqui, que eu vou colocar aqui mesmo, ó, junto com os outros. Apply plugin, Google GMS Services, beleza. Build for Android e tal. Esse Enable Multidex precisa fazer, eu não vou saber responder agora, eu não lembro, eu tive um problema, eu tive que pesquisar, mas não lembro o que é, e aqui já fornece a documentação, mas eu preciso adicionar lá dentro de App Build Gradle, dentro de Android Default Config, que está aqui, ó, Android Default Config, e implementação, essa dependência aqui, lá nas dependências desse próprio arquivo aqui também. Aqui nos dependencies eu tenho que colocar esse implementation para o suporte multidex que eu acabei de colocar nas configurações. Agora, se vocês forem observar, lembra lá no comecinho do nosso meetup que eu estava falando sobre o domain do nosso aplicativo. Vocês vão observar aqui no gerador de código, lá ele fala aqui, ó, to do, specify your own unique application ID. Aí tem uma documentação aqui para fazer isso, para que ela serve e tal. Não vamos entrar em detalhes. Como a gente setou aquela flag, ele já está com o que a gente quer. Se a gente não tivesse setado aquela flag org lá, ele estaria com.example.todo, que é o nome do projeto. Então, a gente não precisa sair reescrevendo em um monte de lugar. Os lugares teriam que ser dentro da própria pasta aqui do source, ó, main, Java, não é no Java, é no Kotlin, com.softfocus.todo. Ia estar example aqui, ia estar dentro do, por exemplo, do Android Manifest também aqui. Então, teria que mudar em um monte de lugar. Por isso que é importante definir aquela flag, para que a gente não fique perdendo esse tempo depois. Essas configurações, eu acredito que foram concluídas aqui. Agora, eu preciso inicializar o Flutterfire na minha aplicação. Basicamente, o que eu tenho que fazer é esse await initialize app. Porém, eu preciso estar com o meu app configurado para a minha aplicação aqui. Então, eu volto agora aqui no Firebase e eu vou configurar o quê? Web, Android, iOS? Não, é Android. Então, eu vou para Android. O que ele pede? O meu domain. Então, eu vou olhar lá o meu domain, que estava onde que eu estava aqui? No Build Gradle. Vou pegar o meu domain, vou colocar aqui e vou chamar aqui de to do meetup. Beleza. Agora ele pede para eu gerar aqui, ó, um certificado de assinatura de depuração SHA1. É opcional aqui para adicionar, mas eu vou adicionar esse cara aqui só para vocês verem como é que faz, e é bem simples. Eu cliquei nesse íconezinho aqui de ajuda, consulta essa página para ver como é que funciona. E aqui, ó,
ele tem Mac, Linux e Windows. Como funciona? Como eu estou no Linux, eu vou pegar e copiar esse comando. Aonde que eu vou executar esse comando? Dentro do diretório do meu projeto. Ó. Eu vou colar ele aqui, executei, informe a senha da área de armazenamento, não vou colocar nenhuma, e ele já mostra aqui para mim, eu vou copiar esse cara, ó. Copiar o primeiro aqui, o SH1, copy, beleza, onde que eu tô mesmo? Aqui, e vou colar aqui esse cara, e vou registrar minha aplicação. Beleza. Agora o que ele faz? Ele pede para eu fazer o download do arquivo de configuração. Esse arquivo é super importante, a gente precisa adicionar dentro da aplicação Android e dentro da pasta app. Para o nosso aplicativo Android saber qual dos aplicativos aqui do Firebase que a gente vai estar trabalhando. No nosso caso aqui é o To-Do Meetup. Então eu vou baixar esse cara aqui e já vou selecionar para salvar lá na pasta do Workspace Estudo, Meetup, To-Do, Android, App. Salvei lá dentro, ó, como ele pediu, tudo certo. Próximo cara aqui, configurações que já fizemos, que estavam dizendo lá no tutorial aqui do Firestore. Beleza. Não precisa de mais nada, continue no console. Pronto, nossa aplicação está configurada com o Firebase. Já está vinculado lá. Agora, vamos voltar aqui para o nosso Flutter Overview. Eu preciso inicializar a aplicação. E onde eu vou inicializar essa aplicação? Antes de tudo. Vou inicializar antes de tudo. E onde que é antes de tudo? Lá no nosso aplicativo. Se eu abrir aqui dentro do VS Code, o antes de tudo nosso é o nosso arquivo main. Então vai ser lá que eu vou iniciar esse cara, para que qualquer coisa já esteja disponível. Só que eu estou com o meu run app aqui com uma Iron Function. Então eu vou transformar ele numa função de contexto aqui, ó. Vou dizer que ele é uma função assíncrona, para que eu possa aguardar com o comando await o meu, já tinha copiado o await, o meu Firebase initialize app. Create class. Aquele comando que gera sozinho com o VS Code não funciona direito. Eu sempre tenho que, para mim, pelo menos, não está funcionando direito. Eu tenho que sempre rodar o Flutter pub-get na mão aqui, e daí ele vai baixar o pacote lá do nosso que nós adicionamos agora, que é o Firebase Core, que é lá do nosso Flutterfy. Agora eu posso importar, import libraries. Só um minutinho. Tem um cachorro violento aqui, não sei se vocês estão escutando. Só que eu preciso inicializar as aplicações, as coisas do Flutter antes de carregar esses módulos, esses caras aqui, porque pode dar algum problema nessa inicialização do app. Então, eu vou usar um outro comandinho aqui, que é o widgets flutterbind.ensure para inicializar algumas coisas aqui antes de inicializar o initialize app e eu não ter problemas aqui com a minha aplicação. Beleza. Eu vou rodar essa aplicação agora para a gente ver se ele não vai dar nenhum erro e depois, espera aí que eu estou clicando as coisas erradas. A gente vai ter nenhum erro e ele vai rodar normalmente. Enquanto roda aqui, beleza. Vamos guardar, ele sempre demora um pouquinho. Da primeira vez, né? Depois tem um hot reload, daí vai rapidinho. Inicializando o nosso Firebase App. É a mesma forma que funciona lá em outras aplicações. Se você for fazendo Python no Java, você também tem que fazer esse initialize. Você pode também inicializar mais de uma aplicação. Você pode ter, por exemplo, uma aplicação de teste, uma aplicação de... Aqui ele está dizendo que está acabando a memória da minha aplicação aqui, do meu dispositivo aqui, do meu emulador.
pode ter mais uma aplicação, por exemplo, ter um Firebase só de teste, pode ter um outro, assim por diante, sem ter várias instalações. Ó, não deu nenhum problema, tá tudo certo as configurações, agora basta nós fazermos, ó, tá, o nosso login com o Google. Porém, pessoal, eu sugiro a gente fazer uma pausinha agora aí de uns 15 minutos, agora 8h35, o que você acha, Alexandre? É isso aí, isso que eu ia comentar agora. Fazer uma pausinha de Vamos fazer uns 15 minutinhos aí para o pessoal dar uma uns respirada. 15 minutinhos, acho que fica bacana. Então, voltamos Então. 10 para as 9? Isso, 10 para as 9. Beleza, gente? Fazemos uma Quem pausa. tiver alguma dúvida que quiser ir postando ali, por favor. Registrando que daí a gente já começa depois resolvendo algumas pendências novas. Exatamente. Então, beleza, pessoal. Nos encontramos daqui 15 minutinhos. Eu vou pegar mais uma água lá que a minha acabou.